Vamos falar um pouquinho sobre este ano de 2024, que reserva mais uma visita dos eleitores do país inteiro às urnas para escolher quem vai ser o próximo prefeito das nossas cidades, os vereadores. E aí eu queria que o senhor pudesse falar, primeiro, da importância da figura desse... Outro dia eu vi uma crítica muito que hoje em dia você não consegue mais ser prefeito porque o deputado federal tem mais emenda, mais recursos sozinho, uma pessoa só, do que um prefeito que administra uma cidade grande. Ou seja, até isso a gente falava no bloco anterior sobre essas dimensões do Congresso Nacional. E ser prefeito é um grande desafio nesse país. E também a vereança, né? Por que um vereador é importante em um município como o nosso, de Quixeramobim? Por que um prefeito é importante? E como é que o senhor vê, que recado o senhor deixa para o Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região, que pretende ter um maior número de candidaturas já anunciadas, inclusive pelo irmão do senhor, deputado Zé Guimarães? Como é que o senhor vê? Primeiramente, o poder local, no âmbito de vereança e no âmbito da prefeitura, é fundamental no mundo atual. A dimensão da política no mundo tem que ter um pé na aldeia e a cabeça no mundo. E essa relação dialética é fundamental. Não adianta desprezar o poder local, a eleição de vereadores e a eleição de prefeitos. Por quê? O sistema econômico de dominação e o sistema político capilarizou. Está lá embaixo. E não há como tirar de baixo esquecendo o global. Tem que fazer a interconexão. 2024 é um ano político, e é bom que seja um ano político. 2, é a primeira eleição depois da grande vitória que foi em 2022. E aí a polarização vai vindo. Mas essa polarização nós não podemos enfrentá-la como se fosse uma guerra. Nós temos que enfrentar a polarização defendendo um projeto democrático no âmbito local, um projeto popular no âmbito local, um projeto de mudanças sociais no âmbito local. Eu acho que para o partido é muito importante fortalecer um polo à esquerda na sociedade. Quando eu falo um polo à esquerda, eu vou dar exemplo. O Boulos em São Paulo, o Tarcísio do PSOL no Rio de Janeiro, a Maria Rosário em Porto Alegre. Eu estou citando esses exemplos assim. A candidatura do PT em Fortaleza. Você tem que ter lideranças novas emergindo desse processo. Segundo, você tem que ter um programa com as características locais e fazer a vinculação com a defesa do que representa o governo Lula. E depois eu acho que tem um elemento fundamental que é o debate ideológico. Nós fizemos algumas disputas eleitorais que parece que a gente tinha medo da nossa identidade. Escolhia o vermelho, escolhia a estrela, escolhia o símbolo. Não dá. Você tem que assumir a tua identidade para poder ganhar as pessoas para aquela visão. E eu acho que essa eleição tem que ser politizada, tem que ser uma eleição que a gente reconecte o PT com o povo, porque, veja bem, depois de 22, olha bem, a eleição de 2020 foi problemática para nós do PT, que a gente ainda estava no rescaldo de um processo de isolamento do PT. A de 2022 a gente deu o salto, mas esse salto tem que se consolidar agora em 2024, no meu modo de entender. No programa, ligando as questões locais com a questão nacional. 2, nas alianças. E 3, em aumentar a representação do PT nas prefeituras, que eu acho um dado importante. Mas não só do PT. O PT tem que ter uma visão de também fazer alianças com candidatos à esquerda que defendam o governo Lula, que aceitem as características do PT, como o PT é, etc. E eu acho que vai ser uma eleição importante. Por quê? Porque não é que ela tem uma relação mecânica com 2026, mas ela é a porta que se abre o caminho para 2026. Porque o projeto estratégico ele tem um vínculo no município e no local. O poder local não pode mais ser desprezado. Eu chamo a atenção que o PT começou a crescer com o poder local. Nós disputamos várias eleições municipais e perdi a eleição nacional. E o PT insistiu com 3 eleições com Lula e chegou na presidência da República em 2022. Então o poder local é muito importante agora. Quando eu falo poder local, é politizar, é organizar, é esclarecer, é ter bons nomes para se eleger, é ter vereadores e vereadoras, é ter candidatos a prefeito com viabilidade política e eleitoral. Quando eu falo viabilidade, não é só o voto, é viabilidade do discurso, é viabilidade da capacidade política, é viabilidade de como se relacionar com a sociedade. E eu acho que nós vamos ter que fazer uma eleição muito rica nesse processo. Cada eleição é uma característica e eu acho que nós vamos viver bem. Eu estou animado com esse processo de 2024.